Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar. E não ouve o relatório, com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Retornamos com as nossas lições da Escola Bíblica Dominical, agora na lição número 7, Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. No nosso textuário, Gênesis capítulo 11, versículo 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A nossa verdade prática nos fala que a Torre de Babel pode ser considerado o maior monumento à soberba humana que se tem notícia. E a nossa leitura bíblica está no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 até o versículo 9. Na nossa introdução, destaca-se que no começo a humanidade usava uma só língua, ou seja, nós não tínhamos diversos dialetos, diversas linguagens como temos hoje em dia. Isso seria uma bênção se não fosse a questão do pecado. Não sabemos exatamente qual era esse idioma, mas os estudiosos sobre a questão das linguagens concordam que existia sim uma protolinguagem universal. Algo que era falado por todos os seres humanos e depois, com o passar do tempo e das circunstâncias, foi se diversificando. E a Bíblia, nesse ponto, a ciência concorda com a Bíblia. O primeiro tópico nos fala sobre um símbolo de rebelião. O foco aqui é mostrar que Deus sempre frustra os planos autônomos do coração humano, enquanto executa os seus planos perfeitos. Então, os planos humanos sempre são feitos em rebelião contra Deus, em contraposição ao que Deus quer. Mesmo assim, Deus utiliza esses planos imperfeitos do homem para que o plano perfeito dele seja realizado. Nosso primeiro tópico nos fala de ajuntar-se em vez de espalhar-se, em lugar de se espalhar. Esse foi o pensamento das pessoas daquela época, daqueles descendentes de Adão, e que através de Noé receberam a incumbência de terem uma mesma localização? Não, Deus tinha lhes dado a seguinte ordem. Após o dilúvio, Deus tinha dado a ordem a Noé e seus descendentes para que se espalhassem pela terra. Então veja que eles resolvem construir aquela torre, que não era apenas uma torre, mas também tinha uma cidade em volta. Eles resolvem construir isso justamente para se contrapor à ordem de Deus. E isso vemos a rebelião dessas pessoas. Por isso, todo o projeto de Babel se configura como uma clara rebelião contra Deus e seus propósitos. Deus tinha dado a eles uma só linguagem, uma só maneira de falar. Isso seria bom se o pecado não desfigurasse o homem, inclinando ao mal. Então, Gênesis 11 começa destacando essa questão de uma mesma linguagem para todos.
Essa mesma linguagem poderia facilitar, por um lado, a comunicação e também digamos assim, a colonização daquele mundo pós-dilúvio. Mas, devido ao pecado do ser humano, essa mesma linguagem lhes foi tirada. Afinal, destaca o nosso comentarista, a língua tem o poder de nos unir e o poder de nos desunir, dependendo do uso que nela fazemos. Quantas vezes nós dizemos o seguinte: eu não consigo me entender com fulano, nós não falamos a mesma língua. Apesar de falarmos a mesma língua portuguesa, porém, nós falamos línguas diferentes em se tratando da cultura, da vivência, da experiência, do choque de gerações. Então imagine pessoas que realmente falam línguas diferentes, como um asiático e um europeu. As línguas não têm nada a ver uma com a outra nesse caso. Então, o que o texto bíblico destaca é que a humanidade se uniu nesse projeto não apenas para fazer uma torre e uma cidade em volta daquela torre, mas fazê-la em rebelião contra Deus. Eles sabiam a ordem que Deus tinha dado a Noé para que colonizassem a terra toda, se espalhassem pela terra. Portanto, os planos deles estavam em oposição aos planos de Deus. Outro ponto que merece destaque é que eles excluíam Deus deliberadamente. Veja que no texto áureo, que reflete o pensamento dos pós-diluvianos, não se menciona Deus em momento algum. Assim está a humanidade hoje em dia. Seus propósitos, seus planos, seus projetos são como se Deus não existisse, como se não houvesse nenhum tipo de divindade e somente o homem importasse. O propósito deles era não serem espalhados pela face da terra, ou seja, eles estavam indo contra o que Deus ordenou a Adão, em Gênesis 1:28, e entre o que foi ordenado a Noé, em Gênesis 9:1. Veja que Deus repetiu a ordem. Deus não queria que o planeta ficasse com apenas alguns pontos humanos isolados, mas o propósito de Deus era que todo o planeta fosse colonizado pela humanidade. Então, a construção da Torre de Babel, ela ia frontalmente contra o que Deus tinha ordenado a eles. Parece bonito toda a humanidade daquela época se unindo em torno de um projeto. Não é algo parecido com o que acontece hoje? Quando nós examinamos os documentos e textos oficiais dos órgãos governamentais mundiais, por exemplo, a Agenda 2030 da ONU, nós vemos falando muita coisa bonita sobre a humanidade se unir, sobre a humanidade ser uma só, em torno de vários propósitos e projetos, mas quando nós vamos examinar esses propósitos e projetos, não são para cumprir o projeto divino, mas substituir o projeto de Deus pelos próprios planos humanos. Isso não é apenas na Agenda 2030, mas qualquer outro documento de nível mundial que fale sobre a humanidade se unir em torno de projetos e propósitos, nós vemos o mesmo problema. Deus é excluído desses projetos. E muitos desses projetos vão contra o que Deus coloca na sua palavra. Como já foi dito, toda geração constrói suas próprias torres. Torres, no caso, torres de Babel. Que torres eu e você estamos construindo? Essa é uma pergunta que cada um de nós deve responder para si mesmo. O que nós estamos construindo? O nosso segundo tópico, um grande nome. O texto áureo nos fala que o propósito dessa construção da cidade e da torre era tornar célebre ou famoso o nosso nome. Queremos ser famosos, não queremos ser espalhados por toda a terra. O que havia de errado de construir uma torre cujo topo chegasse ao céu? Claro que não no céu no sentido literal, mas muito alta, como hoje nós já temos os chamados arranha-céus, prédios que ultrapassam até mesmo a altura das nuvens. A questão não era a torre em si, mas qual a motivação, por que eles faziam isso? E o motivo era a fama. Eles queriam se tornar famosos e independentes. Essa parece ser a constante preocupação do ser humano ao longo dos séculos. A fama, a grandiosidade.
tornar-se um nome grandioso para si mesmo. Nós vemos isso ao longo da história em vários momentos. Grandes imperadores, grandes reis, conquistadores, todos eles tinham esse mesmo propósito: tornar o meu nome famoso que atravesse as gerações. Isso veio desde o Éden e continuou nas gerações subsequentes. E hoje não é muito diferente. Mesmo na igreja, a preocupação muitas vezes não é a glória de Deus, mas enaltecer o homem, ou seja, o antropocentrismo. Antropo se relaciona ao homem, ao ser humano, vem da palavra grega anthropos, ou seja, o homem é o centro de tudo. Em vez disso, devemos procurar ter uma adoração e um culto cristocêntrico, voltado para Cristo. Porém, em muitos lugares, as programações, as pregações, os louvores são para enaltecer o ser humano. São carregadas de triunfalismo. Deus vai fazer tudo para você. Deus não desiste de você. Você é especial para Deus. Você é tudo para Deus, como se nós fôssemos o centro e Deus fosse um satélite girando em torno de nós. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Apesar de muitos cultos se tornarem antropocêntricos, o foco se deslocou de Deus para o próprio cultuante, para pessoas. Ou seja, as pessoas já não se reúnem em muitos lugares para servirem a Deus, mas sim para Deus as servir. Elas não chegam mais num culto, numa reunião cristã, perguntando o que eu posso fazer para Deus, mas sim o que Deus pode fazer por mim. Por que eu devo servir a Deus? Qual a vantagem que eu vou tirar disso? Isso, meus caros, é o antropocentrismo. Temos que relembrar que o culto, seja o culto na igreja, seja o culto na nossa casa, o culto não é para nós, é para Deus. Algumas pessoas avaliam o culto pelos que elas sentiram, porque elas estão interessadas apenas em si mesmas. Elas não se preocupam no que Deus sentiu, do culto que elas prestaram. Esse é o culto antropocêntrico. O culto deve ser avaliado de outra maneira. Será que isso agradou a Deus? Nós fizemos o que Deus pediu que fizéssemos? Falamos o que Ele nos ordenou? Deus foi agradado? Deus foi glorificado? Agradar a Deus é o alvo do culto autêntico, do culto verdadeiro, do culto que nós devemos prestar, seja nas quatro paredes de um templo, seja na nossa casa, em qualquer lugar. O culto deve se voltar exclusivamente para o que Deus quer, não para o que nós queremos. Nosso terceiro item fala sobre a Babilônia. Sucedeu que, partindo eles, ou seja, os descendentes de Noé, pós-dilúvio, partindo eles do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Ali começa a Babilônia. A palavra Babel significa literalmente portal dos deuses, mas depois daquele episódio passou a significar lugar de confusão. É um jogo de palavras, um trocadilho, significando que ali Deus os confundiu as suas linguagens. Quando o homem tenta fazer o céu sem Deus, diz um comentarista, tudo que ele produz é confusão. A humanidade foi se deslocando, conforme o relato, do Oriente para a terra de Sinear, ou de Sinar, considerada a planície da Babilônia. Habitaram ali, e dessa forma nós temos as raízes da Babilônia, que depois vem se tornar uma grande cidade e também um grande império. Na Bíblia, o nome Babilônia, ligado a uma cidade, veio a simbolizar a crescente corrupção moral, a rebeldia contra Deus, a superstição, o orgulho. Isso aparece tanto no livro de Isaías quanto no livro de Apocalipse. Ali nós vemos a Babilônia sendo contrastada com a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém que glorifica a Deus, a Jerusalém que vem do alto, que descerá dos céus. A Babilônia terrena, por outro lado, ela é chamada de prostituta, meretriz, enquanto a cidade santa do céu é chamada de noiva de Cristo. No segundo tópico, nós vemos as consequências da rebelião. Primeiro, centraliza o homem. Voltamos à questão do antropocentrismo. O homem é o mais importante, Deus fica de fora.
Repare que aqui em Gênesis 11:4, em momento nenhum aquelas pessoas falam sobre Deus. Em momento nenhum elas mencionam Deus. Elas mencionam apenas o seu projeto. O plural do texto é significativo. Que plural nós podemos ver aqui nesse texto? Vinde, venham, edifiquemos. Olha aqui o plural. Edifiquemos, todos nós. Tornemos célebre o nosso nome. Tornemos, nós. Para que não sejamos espalhados. Olha de novo o plural aqui. Então aqui fala de uma falsa união em torno de um projeto. É muito bonito quando vemos pessoas unidas em torno de um projeto, mas nem sempre isso é bom. Porque se esse projeto estiver desvinculado da palavra de Deus, aquela união não produzirá bons resultados. Rebeldes não costumam cair sozinhos, eles sempre levam outros. Aqueles povos, eles queriam tornar célebre, famoso o seu nome. Eles queriam que as gerações futuras falassem deles de uma forma glorificada, se lembrassem deles mais do que se lembrassem de Deus. Eles queriam a fama, queriam ser o centro de todas as coisas. Isso é uma característica humana através de todos os tempos. Nós vemos os projetos humanos, as conquistas humanas sempre buscando os holofotes, a fama, o centro de tudo. Toda vez que nós tocarmos no tema rebelião, nós veremos essa sublevação do ser humano contra Deus. Os sítios arqueológicos daquela região têm descoberto os chamados zigurates. Era um tipo de pirâmide construída para fins religiosos. A torre construída por eles possivelmente era dessa forma. Nós não temos restos confiáveis que possamos dizer esta daqui com certeza era a Torre de Babel. Então, provavelmente a Torre de Babel tinha essa estrutura piramidal. Como já foram encontrados em vários lugares do mundo pirâmides de diversos tipos, não apenas no Egito, as mais famosas, mas na Ásia, no Oriente, têm sido encontradas construções piramidais. As que são encontradas na região do Oriente Médio eram chamadas de zigurates. Então, provavelmente a Torre de Babel tinha essa estrutura. O objetivo era que, se tornando célebres, não apenas fossem admirados, porém mais e mais gente se juntasse a eles, numa espécie de Nações Unidas, falando um só idioma e habitando num só lugar. Porém, faltou a aprovação divina. Eles tinham tudo, eles tinham um lugar bom de construir, já que era uma planície, isso tornava fácil transportar materiais. Eles tinham abundância de material, porque o material que construíam não precisava ser trazido de muito longe. Eles tinham mão de obra e tinham um projeto político, digamos assim, de construir uma cidade, uma torre que chegasse até os céus. Porém, o que eles não tinham era a aprovação de Deus. Assim acontece também hoje em dia com muitos projetos humanos. Então, esse projeto gerou oposição a Deus. Deus disse, veja que no versículo 4 é retratado o que o povo disse, agora é retratado o que Deus disse. Eis que o povo é um, eles estão unidos e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus estava dizendo, se eles já estão desta maneira rebeldes agora, imagine mais tarde. Deus sabia da rebeldia daquele povo. E a rebeldia é uma afronta a Deus e ao seu santo nome. A rebeldia nada mais é do que uma outra face da desobediência. A desobediência ela pode ser feita de várias maneiras, e a rebeldia é apenas uma delas. Por isso não é bom termos Deus como nosso opositor. Hoje, muitas decisões das nações e de seus órgãos representativos, ainda que tomados de forma democrática, quantas vezes a gente ouve essa palavra nos noticiários, nos pronunciamentos das autoridades, democracia. Mas será que essa democracia significa realmente liberdade de expressão, liberdade de ideias, igualdade de ideias? Nem sempre. Então, mesmo que muitas decisões sejam tomadas de forma democrática e diplomática, até mesmo pelo voto, acabam sendo uma afronta ao caráter de Deus. E um dia chegará a prestação de contas.
A prestação de contas, alguns acham que será somente na eternidade. É engano. Mesmo aqui neste mundo, há momentos em que Deus leva os homens a prestarem contas. Parece haver uma mobilização dos homens contra Deus e a influência da sua palavra. Em muitos lugares, Deus e a Bíblia são sumariamente esquecidos e deixados de lado. Isso através de muitos governantes e líderes em todas as esferas da sociedade, na esfera política, social, educacional, a mídia principalmente. Deus é colocado de lado ou então ridicularizado. Veja, portanto, que aquela rebeldia que apareceu na Torre de Babel, ela ainda existe nos dias de hoje. O mundo caminha em clara oposição aos padrões e propósitos de Deus revelados na sua palavra. E essa situação só tende a piorar. Cada vez mais nós vemos as pessoas forçando os limites para cada vez mais afrontarem a Deus. Episódios como o da Torre de Babel nos mostram uma verdade, porém. De Deus ninguém zomba. Deus não se deixa escarnecer. Deus permite que o homem exerça várias atividades que vão contra ele, porém no momento certo, Deus faz a cobrança, a prestação de contas. Há uma ironia no texto. Enquanto os habitantes da terra pensavam que estavam fazendo algo tão grande que alcançaria os céus, a Bíblia nos fala que Deus desceu para enxergar o que faziam. Claro que Deus está em toda parte. Deus não é como uma nave espacial que precisa descer literalmente até nós. Mas aqui o escritor do texto sagrado utilizou essa expressão para descrever que o que eles faziam era tão insignificante, tão desprezível, que Deus precisou descer para enxergar o que eles faziam. Claro que é uma figura de linguagem, é uma metáfora, já que Deus está em toda parte. E ele estava plenamente ciente de tudo que eles faziam. E Deus sabia que eles iriam se portar daquela maneira. Deus conhece todas as coisas antes de acontecerem. Porém, o escritor usa esse texto, essa forma de escrever, para deixar bem claro que a Torre de Babel, que eles pensavam ser tão grande, na verdade era muito pequena. Era insignificante diante da grandeza de Deus e das obras que Deus faz, que Deus realiza. Veja que o sonho deles era que o topo da torre chegasse até aos céus. Mas eles esqueceram que ninguém chega perto do céu subindo, porém descendo e se humilhando. Eles estavam na contramão do propósito de Deus. No nosso terceiro item, vemos aqui o juízo de Deus. Deus os espalhou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade, consequentemente também a torre. Quando Deus diz uma coisa e nós optamos por fazer algo diferente, o resultado sempre será caótico e triste. Gostamos muito de Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que nós esquecemos que nem sempre Deus é por nós. Nem tudo que nós fazemos tem o aval de Deus. Nós devemos lembrar que Deus é por nós, mas também devemos lembrar que Deus pode ser contra nós, se nós estivermos realizando coisas que não agradam a Ele. Como nós nos sentiríamos se invertêssemos o versículo? Se Deus for contra nós, o que faremos? Como nós poderemos ir contra Ele? De forma nenhuma. Então isso é algo que devemos muito nos preocupar em nossos planos, nossos projetos. Deus está conosco realmente? Deus é por nós? Nós tendemos a pensar que Deus é por nós porque nós cumprimos nossos deveres religiosos, vamos à igreja, vamos à escola dominical, dizimamos, ofertamos, mas não é assim. Não é esse tipo de coisa que faz que Deus esteja a nosso favor. Então uma preocupação constante para nós é: Deus está realmente conosco? Deus é por nós mesmo? Essa é uma preocupação que sempre deve estar conosco. O juízo de Deus vem novamente, em primeiro lugar, confundindo a sua linguagem. Um não entendia mais o outro. Eles passaram a falar dialetos, linguagens diferentes. Um não entendia mais o outro. Imagine a confusão. Um pedia tijolos, outro trazia cimento. Um pedia água, outro trazia barro. E com isso, não houve mais possibilidade de comunicação entre eles. Em segundo lugar, Deus os espalhou pela face da terra. De que maneira isso pode ter acontecido? Havia pessoas que falavam a mesma língua. Essas pessoas formaram grupos e esses grupos foram embora porque não tinham como se comunicar com o restante. Ou seja, a mesma linguagem que os unia
passou agora a dividi-los. Já que eles não falavam a mesma língua, não tinha por que irem na mesma direção, até porque não tinham como apontar, como definir a mesma direção, já que não tinha possibilidade de comunicação. Ou seja, esse espalhamento não significa que Deus pegou as pessoas literalmente e jogou uma para cá, outra para lá, não. Deus confundiu a sua linguagem e as pessoas que por acaso falavam a mesma língua ainda dentro daquela confusão, elas pegaram as suas coisas e foram numa direção. Outras que falavam outra linguagem diferente pegaram suas coisas, foram na outra direção. Ou seja, aquele projeto daquela cidade ali ficou abandonado. Eventualmente é possível que grupos que falavam a mesma língua ainda dentro daquela confusão tenham ficado ali e dado prosseguimento a uma parte, pelo menos. É possível que isso tenha acontecido, afinal, a essa região da Babilônia, o espaço que fica entre os rios, a Mesopotâmia, ela foi uma das regiões mais habitadas e civilizadas do Oriente Médio. Porém, outras regiões também foram sendo colonizadas, o que confirma o relato bíblico. Portanto, o que aprendemos desse relato é que é impossível alguém lutar contra Deus e prevalecer. O resultado sempre será amargo e infeliz. Esse resultado pode até demorar a vir, mas em algum momento ele virá, nesta vida ou na eternidade. O homem pode chamar o seu pecado de lapso, erro, fraqueza, equívoco ou qualquer outro nome mais disfarçado, mas a Bíblia tem o mesmo nome para tudo: é pecado, é desobediência à vontade de Deus e é fonte de morte. O desejo do homem de fazer o seu próprio caminho nunca leva a um bom lugar, como lemos em Provérbios 14, versículo 12. E ao longo da história da humanidade, é isso que nós temos visto, tanto em nível individual, em cada pessoa, quanto em um povo, em uma nação, uma etnia. O desejo do ser humano de fazer um caminho que geralmente é longe de Deus acaba levando sempre a um final infeliz. Nós lemos esse texto e achamos aquele povo pós-diluviano extremamente tolo, achando que eles poderiam se dar bem desafiando a Deus. Mas quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós não queremos justamente um caminho longe de Deus, mas ao mesmo tempo queremos que ele leve a um bom resultado? E o resultado nunca é bom. Portanto, o exemplo dos pós-diluvianos na Torre de Babel é um aviso que serve para todos nós nos dias atuais, em cada uma das nossas experiências, em cada uma das nossas vivências. No nosso terceiro tópico, nós temos os ensinamentos. O que podemos aprender mais ainda do episódio da Torre de Babel? A beleza das Escrituras também é revelada nos piores cenários. Mesmo em meio à confusão de Babel, há ensinos positivos para avaliarmos e refletirmos. Em primeiro lugar, nós somos uma só raça, a raça humana. Veja a declaração de Deus: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Com isso, Deus estava querendo dizer que nós não somos vários povos, nós somos um só povo. Nós temos uma mesma origem. Gênesis nos mostra que todos os seres humanos vêm de um só casal, Adão e Eva, e posteriormente da família de Noé. Ou seja, não existe uma raça superior à outra, como muitos governantes e líderes ao longo da história quiseram dizer. Não existe isso. Todas as raças, todas as etnias são iguais diante de Deus. É tolo e afrontoso aos olhos de Deus esse desejo supremacista de alguns povos de se imporem aos outros por se acharem melhores ou porque vêm de uma cepa, de uma raça, de uma etnia superior. Deus ridiculariza e joga por terra o orgulho humano. Apenas Ele e mais ninguém pode promover a verdadeira união de todos os homens. Como lemos nessa frase deste teólogo cristão, Warren Wiersbe, que aquilo que a humanidade não pôde realizar por meio das suas torres de orgulho, Jesus realizou ao morrer numa cruz de humilhação. E o que foi que Jesus realizou? Juntando todos os povos num só,
Diante de Deus, todas as raças e etnias são uma só, porque Ele as criou a partir do mesmo casal, Adão e Eva, que depois prosseguiu na descendência de Noé. Aprendemos então essa importante lição que serve para todas as épocas. Na Igreja de Jesus existe a verdadeira união, proposta e estabelecida por Deus, conforme lemos em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. A Igreja ela é multiforme, mas ao mesmo tempo ela é um só povo. A Bíblia nos ensina essa importante lição. Ou seja, um dia todos os que estão em Cristo partilharão da eternidade celestial e darão glórias ao Cordeiro, independentemente de qual seja a sua raça aqui na terra, independente de qual seja a cor da sua pele, a sua linguagem, a sua tribo, a sua etnia, a sua ascendência, todos serão um só povo. Aprendemos então este importante princípio, que a igreja ela é um só povo. Não podemos então, dentro da igreja de Cristo, termos divisões baseadas na nossa aparência física, na nossa descendência, na nossa etnia, na nossa ascendência, em nenhum desses fatores que as pessoas utilizam para se diferenciar. Temos que colocar em nossa mente, em nosso coração, este princípio tão importante, que em Cristo nós somos um só povo, um só rebanho. Ainda no episódio da Torre de Babel, nós vemos aqui outro ensinamento, a Trindade. A Trindade, claro, ela não está em Gênesis revelada em toda a sua plenitude, mas aqui nós temos uma pista, um indício. Onde vemos isto? Neste plural. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. É a terceira vez no livro do Gênesis que nós encontramos essa expressão plural para se referir a Deus. A primeira foi em Gênesis 1:26, façamos o homem. A segunda em Gênesis 3:22, então disse o Senhor Deus, o homem agora é como um de nós. E aqui nós vemos no episódio de Babel, desçamos e confundamos. O que significam essas expressões? Ora, se existe um só Deus, por que essas expressões no plural? Bom, isso tem levantado muitas discussões, muita polêmica, mas entendemos que, na realidade, isto aponta para a pluralidade de pessoas no ser de Deus. Deus é trino, mas ao mesmo tempo ele é único. Por isso, usamos a expressão de Deus ser um ser triuno. Ou seja, ao mesmo tempo ele é trino e ao mesmo tempo ele é único. Isso quer dizer que somos politeístas, adoramos vários deuses? Não, de forma nenhuma. Cremos que existe um só Deus, mas esse Deus único, ele subsiste em três pessoas distintas e ao mesmo tempo iguais: Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, aqui neste episódio de Gênesis, nós vemos mais uma pista da Trindade. Aprendemos também no episódio da Torre de Babel que é melhor obedecer a Deus. Caso contrário, os frutos da desobediência serão muito difíceis de se trabalhar. Veja que ali, em Gênesis 11:9, fala que Deus confundiu a linguagem de toda a terra. Ali o Senhor os espalhou, os dispersou pela superfície da terra, através deste nome, Babel, que já vimos que significava originalmente portal dos deuses, mas passou a significar confusão. A palavra de Deus deixa claro que o mundo inteiro jaz no maligno, e o resultado disso basta olhar à nossa volta. O homem rebelde, o ser humano rebelde, quando falamos homem, é para ambos, homens e mulheres, que quando é rebelde busca a sua própria vontade. E é o que vemos hoje na nossa época, na nossa geração, um mundo em rebeldia contra Deus, buscando fazer a sua própria vontade, direta e abertamente desobedecendo o plano de Deus. Portanto, esse resultado da desobediência nós vemos todos os momentos no nosso dia a dia. O mundo caído se orienta não pela vontade revelada de Deus, mas pelo seu próprio coração pecador. E quanto ao resultado disso, basta olharmos em volta. É necessário, é urgente anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, que convida o homem a abandonar o caminho da rebelião e se submeter a Deus, ajustar a sua vida com Deus. A chave da bênção é e sempre será a obediência.
Não há vida autêntica fora da vontade de Deus, só morte e decadência. Ao contrário, em oposição, há paz e satisfação quando obedecemos a Ele. Quando nos submetemos a Deus, nós encontramos paz. Curiosamente, Jesus nunca disse adore-me. O seu chamado era segue-me. Por quê? É mais fácil adorar alguém do que seguir alguém. Seguir a Jesus é difícil. Então, mais do que culto, Deus requer de nós obediência, submissão à sua vontade. Esse é o grande ensino que encontramos aqui. Encerramos a nossa lição com a nossa aplicação pessoal. Obedecer a Jesus é a única forma de vencermos o maior ídolo do ser humano, ele próprio, ele mesmo. Esse é o maior ídolo para qualquer pessoa, a si mesmo. Esse é o chamado do Evangelho. Jesus deixou isso bem claro quando chamou as pessoas: aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o chamado de Jesus, negar a nós mesmos, porque nós acabamos sendo nossos próprios ídolos. Você já recebeu esse chamado? Já atendeu esse chamado? Porque há quem recebe o chamado, mas não o segue. Mas é isso que Deus está nos chamando. O povo pós-diluviano seguiu seus próprios interesses, suas próprias vontades. E o resultado, a Bíblia nos mostra que foi um resultado amargo e infeliz. Então, se queremos uma vida feliz e próspera, temos que nos submeter a Cristo e a seu Evangelho, nos submeter a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo, que foi enviado por nós pelo Pai, para que justamente nos submetamos a Ele e dessa forma tenhamos uma vida próspera e feliz aqui e na eternidade. Este, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo